abençoe você, episódio 49 do nosso podcast diário Bíblia em um ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano. Olha que bom ter você participando, filho, filha, dessa aventura comigo, mergulhando na Sagrada Escritura. Porque como eu dizia ontem, repito, se a gente não entende o todo da Bíblia, o Antigo Testamento, a gente não entende muita coisa que Jesus disse e a gente não entende o que significa ser cristão, porque ser cristão é muito importante, é muito fantástico. Nós estamos vivendo o culminar, o cumprir, a realização de coisas que foram prometidas há 4.000 anos a Abraão, gente. Então não é pouca coisa, é muito especial. Hoje nós vamos ler Êxodo 35 e 36, Levítico 25 e o Salmo 81. Ou Levítico 25 ou Salmo 81, vou deixar como tarefa aí para você ler depois. Quero perguntar se está funcionando o parceiro de estudo bíblico. Se não tem, peça a Deus, convide alguma pessoa para ser seu parceiro de estudo bíblico, parceira. Todos os dias vocês partilham, nem que seja pelo WhatsApp. Olha, eu entendi isso, foi forte isso para mim. Pode ser também um grupo de estudo bíblico que eu tenho aqui, né, incentivado. Cria um grupo aí no WhatsApp, vamos supor, 5 casais ou 6 pessoas. Todo dia um partilha ali, pouquinho, né? Um áudiozinho de uns 3 minutos, cada um, 2. Olha, eu entendi isso, entendi aquilo. E uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, vocês se reúnem pessoalmente na casa de um, na casa de outro. Tomar um café ou numa lanchonete e lá partilham. Por exemplo, se tiver 7 pessoas, cada um fala de um dia da semana. Da segunda, da terça, outro da quarta, outro da quinta. Olha, na quinta foi a Torre de Babel. Na sexta foi o Bezerro de Ouro. Então eu entendi isso, me tocou isso. E a gente vai se edificando mutuamente, né? Muito importante. Então vamos lá, Êxodo 35 e 36, desculpa. E se você é novo, nova, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família aqui do canal do Padre Adriano Zandoná. Tem muita coisa, muita playlist, muito conteúdo bom para abençoar você aqui no canal. Êxodo 35. Moisés convocou toda a Assembleia de Israel e disse-lhes: Eis o que o Senhor ordenou. Trabalharás durante 6 dias, mas o 7º dia será um descanso completo consagrado ao Senhor. Todo o que trabalhar nesse dia será morto. Não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas nesse dia. Moisés disse a toda a Assembleia dos israelitas: Eis o que o Senhor ordenou. Separai de entre vós uma oferta para o Senhor. Todo homem de coração reto trará essa oferta ao Senhor: ouro, prata, bronze, óleo para o candelabro, aromas para o óleo da unção e para o incenso odorífero, pedras de ônix, pedras de engaste para o efode e o peitoral. Venham todos aqueles dentre vós que são hábeis e executem tudo que o Senhor ordenou. O tabernáculo, sua tenda, sua coberta, suas argolas, suas tábuas, suas travessas, suas colunas e seus pedestais, a arca e seus varais, a tampa e o véu de separação, a mesa com seus varais, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro e seus acessórios, suas lâmpadas e o óleo para a iluminação, o altar dos perfumes e seus varais, o óleo para a unção e o perfume para as incensações, o véu para a porta de entrada do tabernáculo, o altar dos holocaustos, sua grelha de bronze, seus varais e todos os seus acessórios, a bacia com seu pedestal, as cortinas do átrio, suas colunas, seus pedestais e a cortina da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio com suas cordas, as vestes litúrgicas para o serviço do santuário, os ornamentos sagrados do sumo sacerdote Arão, e as vestes dos seus filhos para as funções sacerdotais. Toda a Assembleia dos israelitas retirou-se diante de Moisés. E então todas as pessoas de boa vontade e de coração generoso vieram trazer suas ofertas ao Senhor para a construção da tenda da reunião, para o seu culto, para a confecção dos ornamentos sagrados. Homens e mulheres, todos aqueles que tinham coração generoso, trouxeram brincos, fivelas, anéis, colares, joias de ouro, de toda espécie, cada um apresentando a oferta de ouro que dedicava ao Senhor. Todos os que tinham em sua casa púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino, pele de cabra, peles de golfinho os trouxeram. Todos os que puderam apresentar uma contribuição em prata ou em bronze, trouxeram-na ao Senhor. Todos os que tinham em sua casa madeira de acácia útil ao serviço,
do culto a trouxeram. Todas as mulheres habilidosas fiaram com suas próprias mãos e trouxeram seu trabalho: púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho fino. Todas as mulheres habilidosas que tinham o gosto de fiar os pelos de cabra o fizeram-no. Os chefes do povo trouxeram pedras de ônix e outras pedras de engaste para o efode e o peitoral do sacerdote. Os aromas e óleos para o candelabro, óleo da unção, incenso perfumado. Todos os israelitas, homens ou mulheres, impelidos pelo seu coração a contribuir de alguma forma para alguma das obras que o Senhor tinha ordenado pela boca de Moisés, trouxeram espontaneamente suas ofertas ao Senhor. Moisés disse aos israelitas: Vede, o Senhor designou Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Encheu-o de um espírito divino para dar-lhe sabedoria, inteligência e habilidade para toda sorte de obras, invenções, trabalho em ouro, em prata e em bronze, gravação de pedras, de engaste, trabalho em madeira, execução de toda espécie de obras. Concedei-lhe também o dom de ensinar, assim como a Oholiabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan. Dotou-os de talento para executar toda sorte de obras de escultura e de arte, de bordados em estofo, de púrpura, violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino, e para a execução, assim como o projeto de toda espécie de trabalhos. Êxodo, capítulo 36. Bezaleel e Oholiabe e todos os homens prudentes que o Senhor dotou de inteligência e habilidade para saberem executar todos os trabalhos necessários a serviço do santuário, conformaram-se inteiramente às instruções recebidas do Senhor. Moisés chamou Bezaleel, Oholiabe e todos os homens prudentes que o Senhor tinha dotado de inteligência, todos os que eram impelidos pelo seu coração a empreender a execução desse trabalho. Levaram todas as ofertas que os israelitas tinham trazido a Moisés para a execução dos trabalhos necessários a serviço do santuário. E como o povo continuasse cada manhã a trazer espontaneamente as ofertas, os homens prudentes que executavam os trabalhos do santuário deixaram a obra que estavam fazendo e vieram dizer a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para a execução do trabalho que o Senhor ordenou. Então, por ordem de Moisés, fez-se no acampamento essa proclamação: que ninguém, nem homem nem mulher, traga mais ofertas para o santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. O material trazido era mais que suficiente para tudo que tinha que ser feito. Os mais hábeis entre os operários construíram o tabernáculo. 10 cortinas de linho retorcido, púrpura, violeta e escarlate, e carmesim com os querubins artisticamente bordados. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, sua largura de 4 côvados, e tinham todas as mesmas dimensões. Juntaram as cortinas 5 por 5. Laços de púrpura, violeta foram colocados na orla da cortina, que rematava esses 2 grupos. Foram postos 50 laços na primeira cortina e 50 na extremidade da última cortina do segundo grupo, situadas bem em face uma das outras. As cortinas foram presas umas às outras por meio de 50 colchetes de ouro, de modo que o tabernáculo formou um todo. Fizeram-se em seguida as cortinas de pele de cabra para formar uma tenda sobre o tabernáculo. Foram feitas 11 dessas cortinas. O comprimento de uma delas era de 30 côvados e sua largura de 40 côvados, e tinham todas as mesmas dimensões. 5 dessas cortinas foram juntadas de um lado e 6 de outro. 50 colchetes foram colocados na orla da última cortina de um desses grupos e 50 na orla da última cortina do segundo. Depois fizeram 50 colchetes de bronze para unir as peças, de modo que a tenda formasse um todo. Foi feita a cobertura da tenda de peles de carneiros tingidas de vermelho, sobre as quais se colocou
uma cobertura de peles de golfinhos. As tábuas do tabernáculo foram feitas de madeira de acácia, colocadas verticalmente. As tábuas tinham 10 côvados de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes ligados um ao outro. Assim se fez com todas as tábuas do tabernáculo. Fizeram para o lado meridional do tabernáculo ao sul 20 tábuas. Puseram sob essas 20 tábuas 40 suportes de prata, 2 sob cada tábua, para seus 2 encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo, ao norte, fizeram 20 tábuas, com 40 suportes de prata, à razão de 2 por tábua. Para o fundo do tabernáculo, ao ocidente, fizeram 6 tábuas. Para os ângulos do tabernáculo, ao fundo, fizeram 2 tábuas. Elas eram emparelhadas desde a base, formando juntas um só todo até o alto, na primeira argola. O mesmo se fez com as 2 tábuas colocadas nos ângulos. Havia, pois, 8 tábuas com seus suportes de prata, em número de 16, 2 sob cada tábua. Fizeram em seguida 5 travessas, de madeira de acácia para as tábuas de um dos lados do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado e 5 para as que estavam ao lado do lado posterior do tabernáculo, ao ocidente. A travessa central estendia-se ao longo das tábuas, de uma extremidade à outra. Recobriram-se de ouro essas tábuas e se lhes puseram argolas de ouro, pelas quais passaram as travessas, recobertas também de ouro. Foi feito o véu de púrpura violeta, escarlate, de carmesim e linho retorcido, onde foram bordados artisticamente alguns querubins. Fizeram para ele 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, com pregos de ouro, e fundiram para elas 4 pedestais de prata. Para a entrada da tenda foi feito o véu de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho retorcido, artisticamente bordado. Fizeram para suspender esse véu 5 colunas munidas de ganchos. Recobriram de ouro seus capitéis e suas vergas. Seus 5 pedestais foram feitos de bronze. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão linda, pelo Senhor cuidar do seu povo, do seu culto, por Senhor ensinar o seu povo como se deve rezar. Dá-nos essa mesma disposição desse povo aqui, Senhor. Pecador, fraco, mas com uma disposição de te servir maravilhosa. Obrigado por essa palavra, Deus. Amém. Olha, já disse, sabe o que me chamou a atenção aqui? Foi a generosidade desse povo. Um povo pecador? Sim. Povo de cabeça dura? Sim. Um povo que tinha pisado na bola? Sim. Mas Deus, né? Ele é capaz de fazer obras perfeitas com vasos estragados, furados, com infiltrações, né? Instrumentos, né? Imperfeitos, ineficazes. Esse povo, mesmo tão fraco, mas tinha uma generosidade tão grande. Você viu que eles começaram a doar para a construção ali da tenda da reunião, né? O templo deles na época. Tanta coisa, é ouro, é presente, é o melhor que eles tinham, eles doavam para a obra de Deus. Eles tinham prazer de ver a igreja ser construída, né? O templo. Tanto que Moisés teve que emitir uma lei: não doem mais, não tem onde colocar. Olha a generosidade desse povo, a generosidade de quem doava e a generosidade de quem tinha dons. Você vê, né? Aquele Oliabe, o Eliezel, eles eram artistas, dotados de uma sensibilidade artística, sabiam fazer esculturas, Bezê, Leel e Oliabe, né? Prudentes e dotados de inteligência e habilidade, né? Diz Êxodo 36:1. Eles faziam esculturas, eles faziam tudo. Eles colocaram tudo isso, o melhor que eles tinham, a serviço do templo. Eles tinham sede, vontade de ver esse templo ser construído. Gente, nós precisamos ter a mesma disposição. Por exemplo, aí na sua cidade, no seu bairro, quando você vê uma igreja sendo construída, uma capela, o padre está pedindo ajuda para construir a igreja, se você é protestante, o pastor está pedindo ajuda para construir a igreja, doe o seu melhor. Doe para essa obra, para a igreja ser construída. Doe o seu dízimo, doe para sustentar a Canção Nova. Vamos manter o culto, gente. Manter o culto é dever de nós cristãos. E olha, nós precisamos dar o nosso melhor a Deus. Qual é o dom que você tem? Talvez você sabe falar inglês, por que você não ensina os pobres lá da sua paróquia? Talvez você é um arquiteto, por que você não doa o seu serviço para a paróquia para construir a nova casa, sala de catequese?
Talvez você é um decorador, talvez você é um empresário que pode ajudar doando coisas, mas também ajudar o padre na administração, em estratégias para gerir melhor os recursos da paróquia. Talvez você é um técnico de áudio, por que não ir lá cuidar do áudio da paróquia, se colocar à disposição pelo menos para uma missa, você servir lá também cuidando do áudio, conseguir um equipamento com desconto para a paróquia. Você não está ajudando o padre, você está ajudando Deus. Colocar os nossos dons à disposição, gente, tá? Do serviço do templo, né? Do culto. E olha, quando você ajuda a obra de Deus, você vai receber a recompensa de Deus. Jesus diz no Evangelho que se você der, nem que seja um copo de água para um padre, para um missionário, porque ele é discípulo de Cristo, você não vai ficar sem sua recompensa, um copo de água. Imagina você ajudar, você doar, né, o seu talento, o seu trabalho, isso é muito especial, Deus nos chama a isso. O que você pode fazer? Cozinhar? Limpar o banheiro da igreja? Cuidar das flores? Ajudar o padre a lavar as túnicas do padre? Não sei. Coloque à disposição de Deus o seu talento. A gente entende também que Deus quer que a gente o adore do jeito que Ele quer ser adorado, né? E a gente tem que entender que o coração do sacrifício, o coração da religião é a adoração a Deus, né? E a adoração é um sacrifício, é uma oferta sacrificial de amor, né? E você vai ler Levítico depois, nós não vamos ler aqui, mas nós vamos ver em Levítico também, né? O ano sabático, né? Onde Deus ordenava que as pessoas deixassem a terra descansar, né? Depois de 50 anos, no 50º ano. Nos cada 70 anos, né? É como se fosse um sábado para a terra descansar. Agora, hoje a gente vive numa cultura de workaholics, né? A gente tem que trabalhar e consumir, né? A terra não descansa, as pessoas não descansam. O descanso é importante, ele mostra para nós que nós não somos mais escravos, mas somos filhos e filhas de Deus, né? Então o ano do jubileu, que era a cada 70 anos, era um ano de restauração. Os débitos, as dívidas eram perdoadas, a propriedade que foi retomada por causa de dívida era restaurada, devolvida. A terra podia descansar, né? Os escravos eram libertados, né? Deus estava ensinando o povo deles, né? Que eles não eram mais para ser escravos, mas para viver com liberdade. Então a gente tem que aprender com isso também, né? Como eu disse, Levítico 25 você vai ler. Eu já dei uma introduzida aqui, mas você vai ler, por gentileza, tá bom? É isso, gente. Vamos ler o Salmo, então, o nosso Salmo de hoje, que é o Salmo 81. Estou muito feliz de ter você aqui. Lembrando que nós vamos ler a Bíblia inteira juntos esse ano. Então, arranja aí, consiga um parceiro de estudo para vocês se motivarem e vai firme. Coloca aí o despertador. Entra meio-dia o vídeo, você pode assistir meio-dia, coloca o despertador para meio-dia, todo dia meio-dia aqui, ou a hora que você puder, o vídeo fica ali, salvo, todos os vídeos estão salvos aqui na playlist Bíblia em um ano. Salmo 81. Levanta-se Deus na Assembleia Divina, entre os deuses profere seu julgamento. Até quando julgareis iniquamente, favorecendo a causa dos ímpios? Defendei o oprimido e o órfão, fazei justiça ao humilde e ao pobre, livrai o oprimido e o necessitado. Tirai-o da garra dos ímpios. Eles não querem saber nem compreender, andam nas trevas, vacilam os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, todos sois filhos do Altíssimo. Contudo morrereis como simples homens, e como qualquer príncipe caireis. Levantai-vos, Senhor, para julgar a terra, porque são vossas todas as nações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por favor, filho, filha, escreva aqui nos comentários, nem que seja 1, 2 linhas, que você entendeu dessa leitura, o que Deus está falando ao teu coração. Isso é muito importante para te ajudar a meditar e guardar essa palavra no coração, né? Meditar com profundidade. Olha, como eu disse, dê o seu melhor para Deus, não economize. Você pensa em tanta coisa, juntar dinheiro, comprar casa na praia, viajar, mas se você morrer amanhã, cumpra o seu dever de religião para com Deus, seja generoso, generosa para com a obra dele, ajude. Como eu disse, sobretudo se tem a construção da igreja, de um templo aí, sobretudo num bairro pobre, ajude, investir na construção da igreja é agradar a Deus, é manter o culto, é manter a adoração a Deus. Que Ele te abençoe. Até amanhã, ao meio-dia ou a hora que você puder. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia
Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um Dia. Sou eu, o Padre Adriano Zandoná, da Canção Nova. Muito bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Se você é nova aqui, vem fazer parte da nossa família, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas. Deixa já o joinha, like, a curtida nesse vídeo, tá bom? Para você me ajudar a evangelizar. Aqui no canal tem muita coisa boa. Todo dia eu posto a homilia de cada dia, reflexão sobre o evangelho da missa. Tem o texto que todo dia entra às 6 da tarde também. Hoje leremos Êxodo 37 e 38 e Levítico 26 e Salmo 82. Lembre-se, todas essas leituras compõem o dia de hoje que a gente precisa ler. Algumas eu leio aqui, como de costume, todas. Outras eu dou como tarefa. Então já adianto que nós vamos ler Êxodo 37 e Êxodo 38 vai ficar como tarefa para você. Êxodo 38. Então eu vou ler Êxodo 37 e Levítico 26 aqui. E o Êxodo 38, anota aí para você não esquecer. Vai ficar como tarefinha para você. Assim como o Salmo 82. O Salmo 82, se der tempo, eu leio aqui, senão fica como tarefinha, combinado? Vamos lá, então, Êxodo 37, lembrando que eu estou usando a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia católica que aparece na internet, né, comumente chamada Bíblia católica. Bezaleel fez a arca de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-se de ouro puro por dentro e fez-lhe por fora, ao redor, uma bordadura de ouro. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e pô-las nos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Fez varais de madeira de acácia, revestidos de ouro, que passou nas argolas colocadas dos lados da arca, para poder transportá-la. Fez uma tampa de ouro puro, cujo comprimento era de 2 côvados e meio, e a largura de 1 côvado e meio. Fez 2 querubins de ouro, feitos de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado, outro de outro, de maneira que faziam corpo com as 2 extremidades da tampa. Esses querubins, com as faces voltadas um para o outro, tinham as asas estendidas para o alto, e protegiam com elas a tampa para a qual tinham as faces inclinadas. Fez a mesa de madeira de acácia, seu comprimento era de 2 côvados, sua largura de 1 côvado e sua altura de 1 côvado e meio. Recobriu-a de ouro puro e fez ao seu redor uma bordadura de ouro. Cercou-a de uma orla de 1 palmo de largura com uma bordadura de ouro, corrente em toda a volta. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro, que fixou aos 4 ângulos de seus pés. Essas argolas, colocadas à altura da orla, eram destinadas a receber varais, que serviriam para transportar a mesa. Fez varais de madeira de acácia, revestidos de ouro, para servir ao transporte da mesa. Fez de ouro puro os utensílios que deviam ser colocados sobre a mesa: os vasos, as xícaras, os copos, as taças necessários às libações. Fez o candelabro de ouro puro, de ouro batido, com seu pé e sua haste. Seus cálices, seus botões e suas flores formavam um todo com ele. 6 braços saíam de seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Em um braço havia 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. Na segunda haste havia 3 cálices, em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor, e assim por diante para os 6 braços que saíam do candelabro. No próprio candelabro havia 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores.
um botão sob os 2 primeiros braços que saíam do candelabro, um botão sob os 2 braços seguintes e um botão sob os 2 últimos. Assim era com os 6 braços que saíram do candelabro. Esses botões e esses braços faziam corpo com o candelabro, formando ao todo uma só peça de ouro puro batido. Fez 7 lâmpadas de ouro puro, e fez de ouro puro as suas espevitadeiras e seus cinzeiros. Empregou um talento de ouro na confecção do candelabro e seus acessórios. Fez o altar dos perfumes de madeira, de acácia. Seu comprimento foi de 1 côvado, e sua largura de 1 côvado. Era quadrado e tinha 2 côvados de altura. Seus chifres faziam um corpo com ele. Cobriu de ouro puro a sua parte superior, os seus lados ao redor e os seus chifres, e pôs uma bordadura de ouro ao seu redor. Fez para ele 2 argolas de ouro, que foram colocadas abaixo da bordadura. Dos 2 lados e serviriam para receber os 2 varais destinados ao seu transporte. Fez varais de madeira de acácia, revestidos de ouro, e fez também o óleo para a unção santa e o perfume aromático, composto segundo a arte do perfumista. Vamos agora para Levítico 26, lembrando que Êxodo 38 ficou como tarefa, para você ler em casa, não deixe de ler. E só um comentário aqui sobre Êxodo 37, ainda eles estão construindo ali o templo, e Deus revelou minuciosamente, gente, como o templo deveria ser construído, minuciosamente. Então Moisés subiu à montanha, e lá Deus foi falando, a construção vai ser assim, a construção vai ser assado, E eles desceram, Moisés desceu, apresentou a eles e eles abraçaram, Eles tinham dificuldade de viver, algumas coisas ali da lei de Deus. Mas como eles tinham generosidade para abraçar a obra de Deus, para construir a casa de Deus, admirável. Olha, só para falar para vocês, está falando muito dos côvados, gente? O côvado é uma das primeiras unidades de medida do comprimento, que era egípcio. É considerado uma das mais antigas unidades de medida, datado de 3.000 a.C. A comum media o comprimento do antebraço, do cotovelo até a ponta do dedo médio, geralmente cerca de 45,7 centímetros. Então isso que é um côvado, só para você saber, uma vez que fala tanto do bendito do côvado aqui, Levítico 26. Não fareis ídolos, não levantareis estátuas nem estelas. Não poreis em vossa terra pedra alguma adornada de figuras, para vos prostrardes diante dela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se seguires as minhas leis e guardares os meus preceitos e os praticardes, eu vos darei chuva nos seus tempos, e a terra dará o seu produto, e as árvores da terra se carregarão de frutos. A debulha do trigo se estenderá até a colheita da uva, e a colheita da uva até a sementeira. Comereis o vosso pão à saciedade, e habitareis com segurança na vossa terra. Darei paz à vossa terra, e vosso sono não será perturbado. Afastarei da terra os animais nocivos, e a espada não passará pela vossa terra. Quando perseguirdes os vossos inimigos, cairão sob a vossa espada. 5 dentre vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão sob a vossa espada. Eu me voltarei para vós, e vos farei crescer, e vos multiplicarei, e ratificarei a minha aliança convosco. Comereis as colheitas antigas, bem conservadas, e lançareis fora as velhas, para dar lugar às novas. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos rejeitará. Andarei entre vós, serei o vosso povo, e eu sereis o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para livrar-vos da escravidão. Quebrei as cadeias de vosso jugo, e vos fiz andar com a cabeça erguida. Mas se não me escutardes, e não guardardes os meus mandamentos, se desprezardes os meus preceitos, e a vossa alma
aborrecer as minhas leis? De sorte que não pratiqueis todos os meus mandamentos e violeis minha aliança? Eis como vos hei de tratar. Enviarei terríveis flagelos sobre vós, a tisica e a febre que enfraquecerão a vossa vista e vos farão desfalecer. Debalde semeareis a vossa semente, porque vossos inimigos a comerão. Voltarei minha face contra vós, e sereis vencidos pelos vossos inimigos. Eles vos dominarão, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se nem ainda assim me ouvirdes, castigarei 7 vezes mais pelos vossos pecados. Quebrarei o orgulho de vosso poder, tornarei o vosso céu como ferro, e a vossa terra como bronze. Inutilmente se gastará a vossa força, pois a vossa terra não dará os seus produtos, e as árvores da terra não produzirão seus frutos. Se puserdes obstáculos e não quiserdes ouvir-me, eu vos ferirei 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Mandarei contra vós as feras do campo, que devorarão vossos filhos, matarão vossos animais e vos reduzirão a um pequeno número, de modo que os vossos caminhos se tornarão desertos. Se apesar desses castigos não vos quiserdes corrigir, e vos obstinardes em resistir-me, eu vos resistirei por minha vez e vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Farei cair sobre vós a espada para vingar minha aliança. Se vos ajuntardes em vossas cidades,
Lançarei a peste no meio de vós, e sereis entregues nas mãos dos vossos inimigos. Quando eu vos tirar o sustentáculo do pão, 10 mulheres o cozerão em um só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis e não ficareis saciados. Se apesar disso não me ouvirdes e me resistirdes ainda, marcharei contra vós com meu furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos e filhas. Destruirei vossos lugares altos e quebrarei vossas imagens do sol, dos ídolos. Amontoarei vossos cadáveres sobre os vossos ídolos, e minha alma vos abominará. Reduzirei a deserto as vossas cidades. Devastarei vossos santuários e não aspirarei mais o suave odor de vossos perfumes. Desolarei vossa terra e vossos inimigos ficarão estupefatos com ela quando a habitarem. Eu vos dispersarei entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós. Vossa terra será devastada e vossas cidades se tornarão desertas. Então gozará a terra os seus sábados, enquanto durar a sua solidão. Quando estiverdes na terra dos vossos inimigos, então a terra gozará de seus sábados e repousará. No dia em que for devastada, ela terá o repouso que não gozou nos sábados do tempo em que habitáveis. Naqueles dentre vós que sobreviverem, porei tal espanto em seus corações na terra dos seus inimigos, que o ruído de uma folha agitada pelo vento os porá em fuga. Fugirão como se foge diante da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Sem que ninguém os persiga, tropeçarão uns sobre os outros, como diante da espada. Não podereis resistir diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra inimiga vos consumirá. Os que sobreviverem definharão por causa das suas iniquidades na terra dos seus inimigos, e serão também consumidos por causa das iniquidades de seus pais, que levarão sobre si. Eles confessarão então as suas iniquidades e as de seus pais, as transgressões cometidas contra mim, porque me resistiram. E por isso eu também lhes resisti, e os levei para a terra dos seus inimigos. Se então humilharem seu coração incircunciso e sofrerem a pena da sua iniquidade, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e com Abraão, e me lembrarei dessa terra. E depois de eles a terem deixado, essa terra gozará os seus sábados, enquanto for devastada longe deles. Eles sofrerão a pena de suas iniquidades, porque desprezaram meus mandamentos, e sua alma feriu as minhas leis. Apesar de tudo isso, quando estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei, a ponto de exterminá-los e de romper minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Eu me lembrarei da minha aliança com seus pais, quando os tirei do Egito, à vista das nações, para ser o seu Deus. Eu, o Senhor. Tais são as ordenações, os mandamentos e as leis que o Senhor estabeleceu entre os israelitas, por intermédio de Moisés, no Monte Sinai. Obrigado, Senhor, por essas palavras, pelas bênçãos que virão pela nossa obediência e pelas maldições também que vêm pela desobediência. Nós sabemos que o Senhor é fiel, mas que as nossas escolhas também trazem consequências, muitas vezes ruins para a nossa vida, para os nossos. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti e a escolhermos sempre o bem. Por favor, vem socorro na nossa fraqueza. Amém. Amado filho, eu já fiz um comentário de Êxodo 37, pedi para você ler o Êxodo 38 em casa. E nesse texto, é um texto duro, ele fala de bênçãos e maldições. As muitas bênçãos que virão pela obediência a Deus, daqui no começo, eles vão prosperar, vai dar chuva ao que plantar. Quer ver o que mais? Produto das árvores se carregarão de frutos, tudo que eles plantarem vai produzir. Paz à terra num tempo perturbado de muitas guerras. Afastarei da terra os animais nocivos, a espada não dominará a vossa terra. Porque naquela época tinha muitos impérios, por exemplo, uma época o babilônio, outra época o assírio, outra época o egípcio.
depois o grego, depois o romano e os impérios, eles dominavam, né, as terras, os países menores, os reinados menores. Então Deus está prometendo, se vocês forem fiéis, eu vou fazer vocês crescerem, eu vou proteger vocês, né? Quando vocês perseguirem os vossos inimigos, eles vão cair sob a vossa espada. 5 dentre vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e eles vão cair sob a vossa espada. Eu vos farei crescer, eu vos multiplicarei, né? E depois vem as maldições pela desobediência. E, gente, Deus é bem sério com eles, é bem duro, né? Mas por quê? Veja bem. Deus está sendo duro com eles e sério, exigente, porque eles precisam se tornar o povo através do qual a bênção de Deus e a salvação de Deus vai chegar para todo mundo. Eles são o povo da aliança. Deus vai mandar o Messias dele, Jesus, lá depois de alguns dezenas de séculos aqui, para salvar o mundo. Então esse povo, o ser diferente, por exemplo, traz uma exigência. Vamos supor que a pessoa tem um dom, um talento de cantar muito, muito, muito bem. Sim, ela tem esse dom, só que ela vai ter que fazer show, ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que, ao invés de você estar em casa dormindo, ela está viajando para cantar. Ou está cantando na igreja, ou está cantando em outro lugar. Então, a nobreza de um dom, de uma escolha, do ser separado, do ser muito bom em alguma coisa, traz também uma exigência. Por exemplo, um jogador muito bom de futebol. Ele é um bom jogador, ele ganha muito, mas ele trabalha muito. Ele tem uma janelinha ali entre o Natal e o Ano Novo, e o resto está sempre viajando com o time. Não dá para ele falar, eu não vou viajar. O dom dele, a grandeza dele, a nobreza dele, obriga ele a agir de certa forma, né? Então veja bem, Deus estava sendo duro com eles. Porque eu já expliquei, Deus tinha que falar com eles naquela época, numa linguagem que eles entendiam, isso há mais de 3.000 anos atrás, né? Quase 3.000 anos atrás. Eles eram um povo bruto, um povo duro, um povo animalizado, um povo chucro, se matava por nada naquela época. Era a linguagem que eles entendiam, então Deus teve que abaixar para a linguagem deles, e claro, no Antigo Testamento era outro contexto. Mas Deus é duro, dizendo, olha, vocês são meus, mas eu vou ser exigente com vocês precisam corresponder. E a intuição de fundo que esse texto revela é a seguinte, gente: a obediência sempre traz bênção, e a desobediência a Deus sempre traz maldição. Quando você vive em desobediência a Deus, tenha certeza que você está vivendo na maldição, que você vai atrair maldição para a sua vida e para a vida dos seus. Eu digo com todo carinho, com todo respeito, filho, filha, mas com honestidade. Eu não posso enganar você, eu estou lendo a palavra de Deus, não é o padre que está falando, né? Então a gente tem que lutar para obedecer. E você vê como Deus é misericordioso. Ele vai falando aqui, olha, se vocês me desobedecerem, eu vou dar esse castigo. É um castigo assim, ponto 2, né? 0,2. Se vocês desobedecerem, castigo aumenta, 0,4. Se vocês me desobedecerem, 0,5. Se vocês me desobedecerem, olha quantas chances Deus foi dando aqui ao longo desses versículos. Meu Deus, só no final, quando o povo adorou ídolo, quando o povo não quis saber mesmo, quando o povo se voltou a Deus, contra Deus, ele não tinha o que fazer. Então ele falou, já que é assim, vocês escolheram, né? Vocês escolheram desobedecer, vocês escolheram desonrar a minha aliança. Então, uma vez que vocês escolheram isso, vou deixar vocês com as consequências do que vocês escolheram. Vai vir o exílio, vocês vão ser levados para outra terra, vocês vão perder o que vocês fizeram aqui, o que vocês construíram aqui. E veja bem, eu vou ser bem honesto com você, como sacerdote, alguém que já tem uma caminhada. Eu não acho que somente Deus nos pune, né? Ai, Deus me puniu. Você sabe, Deus não pune, Ele somente deixa você lidar com as consequências do que você escolheu. Porque quando você está com Deus, lutando, se esforçando, quando você cai, sabe, você pisa na bola, Ele te protege ainda das consequências dos seus erros, Ele te dá uma nova chance, Ele não deixa tudo de ruim que poderia vir sobre você. Mas quando você e eu estamos obstinados no mal e que escolhemos o mal, Ele fala, tá bom, você quer o mal, então lide com as consequências do mal que você escolheu. É a vida que você quer ter, você vai lidar então. Então o pecado, Romanos 6,13, o salário do pecado é a morte, gente. Então, se nós escolhemos a morte, Deus vai nos deixar caminhar para a morte, né? Enfim, é isso. Então você tem como tarefa Êxodo 38 e também o Salmo 82, que é pequenininho, você lê o Salmo 82 depois do Êxodo. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por favor, filho ou filha, convido você a escrever aqui nos comentários, nem que seja uma, 2 linhas que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão, que ficou forte para você. Deus abençoe.
Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Sou você, muito bem-vindo, bem-vinda ao episódio número 51 do nosso podcast diário Bíblia em um ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano, comigo, Padre Adriano Zandoná, seja muito bem-vindo. Nós estamos lendo a tradução da Bíblia Ave Maria, Bíblia Católica que aparece na internet, né, Bíblia da Ave Maria, e eu estou seguindo um método, né, desenvolvido por um teólogo muito conhecido no meio bíblico, né, que é americano, que trabalha com os 12 principais períodos da história da salvação, as histórias que dão sentido à história geral da salvação, né? Bem interessante mesmo, muito interessante. A Bíblia é um compêndio de 73 livros, mas existem 12 narrativas gerais que dão sentido, né? A aliança feita com Deus com Abraão, o surgimento do povo de Deus, a aliança, o caminho do povo de Deus com Deus, aprendendo a ser povo de Deus, né? Os profetas, os reis, depois a vinda do Messias. É bem interessante mesmo, o cumprimento de tudo, né, que foi profetizado lá atrás em Jesus, o surgimento da igreja, é maravilhoso. Hoje nós vamos ler, amado filho, amada filha, Êxodo 39 e 40, Levítico 27 e o Salmo 83. Acompanhe aí comigo, você pode acompanhar com a sua Bíblia em mãos, ou você pode também acompanhar aqui na tela, né? Lendo ou ouvindo. Tem gente que gosta de ler porque só ouvindo a gente se distrai, né? O pensamento voa. Então, se te ajudar, vai lendo aí na tela também, ou com a sua Bíblia na mão. Êxodo 39. Com a púrpura violeta, a púrpura escarlate e o carmesim, fizeram-se as vestes de cerimônia para o serviço do santuário e os ornamentos sagrados para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez-se o efode de ouro, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim, de linho fino retorcido. Reduziu-se o ouro a lâminas, e estas foram cortadas em fios para serem entrelaçados com a púrpura violeta e escarlate, o carmesim e o linho fino, fazendo disso um artístico bordado. Fizeram-se alças que o uniam, e os quais era preso pelas duas extremidades. O cinto, né, esse cinto que o sacerdote usava, que passava sobre o efode para prendê-lo, formava uma só peça com ele, e era do mesmo tecido, ouro, púrpura violeta e escarlate. Carmesim e o linho fino retorcido, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se as pedras de ônix, engastadas em filigranas de ouro, nas quais foram gravados, à maneira de sinetes, os nomes dos filhos de Israel. Colocaram-se nas alças do efode essas pedras, para serem um memorial dos filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se o peitoral obra de arte como o efode de ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado e dobrado em 2. Seu comprimento era de 1 palmo e sua largura de 1 palmo, e era duplo. Adornou-se de 4 fileiras de pedras. Primeira fila, um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Uma segunda fileira, um rubi, uma safira e um diamante. Uma terceira fileira, um opala, uma ágata e uma ametista. Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas estavam engastadas em filigranas de ouro e correspondendo aos nomes dos filhos de Israel. Eram em número de 12,
e em cada uma estava gravado o nome de uma das 12 tribos, à maneira de um sinete. Fizeram-se umas correntinhas de ouro puro para o peitoral, entrelaçadas em forma de cordão, e também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro que se fixaram nas 2 extremidades do peitoral. Foram os 2 cordões de ouro passados nas 2 argolas nas extremidades do peitoral, e presas as 2 pontas dos 2 cordões aos 2 engastes, pondo-os para o lado da frente nas 2 alças do efode. Fizeram-se ainda 2 argolas de ouro, que se fixaram às 2 extremidades do peitoral, na orla interior que se aplica contra o efode. E, enfim, 2 outras argolas de ouro, que se fixaram na parte dianteira, por baixo das 2 alças do efode, no lugar da junção no cinto do efode. Prenderam-se as argolas às do efode, por primeiro, de uma fita púrpura violeta, a fim de fixar o peitoral no cinto do efode, de sorte que não pudesse separar-se dele. Foi assim que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se o manto do efode, tecido inteiramente de púrpura violeta. Havia no meio uma abertura para a cabeça, como a de um corcelete. A beirada estava protegida por uma orla, para que não se rompesse. A orla inferior do manto foi adornada com romãs de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-se campainhas de ouro puro, que se colocaram entre as romãs, em toda a orla inferior do manto. Uma campainha, uma romã, outra campainha, outra romã. Em toda a orla inferior do manto, para o serviço como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se túnicas de linho, tecidas para Arão e seus filhos, o turbante de linho e as tiaras de linho à guisa de ornato, os calções de linho fino retorcido, o cinto de linho retorcido bordado de púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Foi feita a lâmina de ouro puro, o diadema sagrado, no qual foi gravado como se grava um sinete, consagrado a Javé, ao Senhor. Prendeu-se com uma fita de púrpura violeta pela frente, na parte superior do turbante, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim foram concluídos todos os trabalhos do tabernáculo na tenda de reunião. Os israelitas tinham executado tudo em conformidade com as ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Apresentaram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todo o seu mobiliário, seus colchetes, suas tábuas, suas travessas, suas colunas, seus pedestais, a coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho, a coberta de peles de golfinho, o véu de separação, a arca da aliança com seus varais, sua tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro, suas lâmpadas, as lâmpadas que se deviam dispor nele, todos os seus acessórios e o óleo para o candelabro, o altar de ouro, o óleo da unção, o perfume aromático e a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze, sua grelha de bronze, seus varais e todos os seus utensílios, a bacia com seu pedestal, as cortinas do átrio, suas colunas, seus pedestais, a cortina da porta do átrio, seus cordões e suas estacas e todos os seus utensílios necessários ao culto do tabernáculo para a tenda da reunião, as vestes litúrgicas para o serviço do santuário, os ornamentos sagrados para o sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais. Os israelitas tinham executado toda essa obra, conformando-se exatamente às ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Moisés examinou todo o trabalho e viu que ele tinha sido executado segundo as ordens do Senhor. E Moisés os abençoou. Vou fazer hoje como ontem, nós lemos aqui Êxodo 39 e teríamos que ler o 40, mas o 40 eu vou passar para você ler em casa e vou me fixar em Levítico 27, porque muda um pouco o assunto e o 40 vai ser uma sucessão disso aqui. Mas um comentário aqui sobre Êxodo 39,
a gente vê que como Deus se leva a sério, né? Como Deus quer que você e eu demos o melhor para o culto, demos o melhor para Deus, né? Falou das vestes do sacerdote que revelam a beleza de Deus, a beleza do culto, a beleza do sagrado, né? As vestes devem nos remeter ao sagrado. Naquela época eu falei esses dias, mas eu vou repetir. O sacerdote usava uma túnica, né? O sacerdote do Antigo Testamento, uma túnica branca que representava a pureza, né? Feita de linho branco. Usava o efode. O efode era uma peça de roupa que cobria o peito, assim, as costas do sacerdote. Era tipo, gente, um avental. Vou dar um exemplo, né? Era feito de fios de ouro, de linho, de lã tingida de azul, roxo, escarlate, como a gente viu aqui, né? Tinha 2 alças no ombro. Depois tinha o peitoral, né? Que era uma peça que era usada sobre o efode, que era feito de linho, de ouro, né? Continha 12 pedras preciosas com o nome das tribos de Israel, como eu já expliquei aqui outras vezes. Tinha a mitra, né? Ou turbante, que é aquele tipo que usa na cabeça, tipo a mitra do bispo, né? Tinha escrito nessa mitra, né? Santidade ao Senhor, né? Tinha um cinto, que era uma faixa de linho branco que segurava a túnica do sacerdote. Eu tenho, né, na minha mente o imaginário dessa vestimenta. Você que não tem, nunca viu, né, é difícil talvez. Mas aqui eu estou te explicando. Tinha os calções, dá para você ter uma noção, né, que eram as peças de linho branco que cobriam as pernas do sacerdote e tal. Tudo isso para revelar a santidade, sabe, de Deus, do culto, né? Como eu falei esses tempos atrás, o sacerdote, a gente usa essa roupa para mostrar que nós estamos ali representando alguém infinitamente maior que a gente, né? Então é bem interessante. As vestes nossa dos padres do Novo Testamento, da Nova Aliança também, são muito bonitas, muito especiais. E cada uma tem uma cor, e cada cor representa algo diferente também, né? O verde é o tempo comum, o tempo da vida ordinária de Jesus, né? Tem o roxo, que representa a penitência, né? Tem o vermelho, que representa o Espírito Santo, ou o sangue dos mártires, né? Ou o sangue de Cristo, na Sexta-feira da Paixão, por exemplo. Tem o branco, ou o roxo, ou o dourado, que representa a festa, né? Representa a festa. Tem ainda o dourado ou branco, representa a festa. Verde é o tempo comum, né? Vermelho é o Espírito Santo, ou o sangue dos mártires. As 4 cores litúrgicas, né? Esses dias eu expliquei também a túnica, a casula, tudo que representa, né? A casula do padre, né? É muito bonito, gente. Cada roupa que a gente está colocando, por exemplo, você está para celebrar a missa, nós padres, você faz uma oração. Hoje, até que, infelizmente, faz pouco. Antes fazia mais. Vai colocando o símbolo, vai colocando a túnica e vai fazendo uma oração, né? O padre vai fazendo uma oração. São vestes sagradas que tem todo um sentido. Para mostrar que o padre é sagrado, que ele vai também realizar um ofício sagrado, né? A estola, que é só o padre e o bispo que usam, a casula, que é própria da cor do tempo, que representa ali, né, o manto, o jugo leve de Jesus, como eu já falei, o símbolo, o amito, né, coloquem ao redor do pescoço, consagrando a sua voz, a Deus, a sua palavra. Muito bonito, tem que nos respeitar. Então vamos lá para Levítico 27 e o Êxodo 40 fica de tarefa para você. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se alguém fizer um voto com respeito às pessoas, essas serão do Senhor segundo a tua avaliação. Se se tratar de um homem de 20 a 60 anos, o valor de 50 ciclos de pratas conforme o ciclo do santuário. Se for uma mulher, o valor será de 30 ciclos. Para a idade de 25 anos, o valor será de 20 ciclos para o menino e 10 ciclos para a menina. De 1 mês até 5 anos, o valor será de 5 ciclos de prata para um menino e 3 para uma menina. Aos 60 anos, daí para cima, a estimação será de 15 ciclos para um homem e de 10 ciclos para uma mulher. Se aquele que tiver feito o voto for demasiado pobre e não puder pagar o valor que avaliaste, será apresentado ao sacerdote, que fixará o valor segundo as posses daquele que fez o voto. Se se tratar de animais que podem oferecer ao Senhor, todo animal que assim tiver dado ao Senhor será coisa santa. Não poderá ser tocado nem substituído, bom por mal ou mal por bom. Mas se trocar um animal por outro, eles serão coisa santa, tanto um contra o outro, como o outro. Se se tratar de um animal impuro que não se pode oferecer ao Senhor, será apresentado ao sacerdote. Ele o avaliará conforme for bom ou mal, e sua estimação determinará o preço.
Se quiser resgatá-lo, ajuntará uma quinta parte ao que tiver sido avaliado. Se alguém consagrar ao Senhor a sua casa, fazendo dela coisa santa, o sacerdote a avaliará segundo for boa ou má, e ela será vendida ao preço dessa avaliação. Mas se aquele que consagrou a sua casa quiser resgatá-la, ajuntará um quinto ao preço da avaliação, e ela lhe pertencerá de novo. Se alguém consagrar ao Senhor uma parte da terra que lhe pertence, tu a avaliarás segundo a quantidade de grãos que se pode semear nela, a razão de 50 ciclos de pratas por homer de cevada. Se consagrar o seu campo a partir do ano do jubileu, se fará segundo a tua avaliação. Mas se o tiver feito depois do jubileu, o sacerdote estimará o seu preço segundo o número de anos que restam até o jubileu, e haverá uma redução sobre o preço da avaliação. Se aquele que consagrou o seu campo quiser resgatá-lo, ajuntará um quinto ao preço fixado, e o campo lhe pertencerá. Se não o resgatar e vender a outro, esse campo não poderá mais ser resgatado. Quando o campo ficar livre no jubileu, será consagrado ao Senhor como um campo votado ao interdito, e passará a ser propriedade do sacerdote. Se alguém consagrar ao Senhor um campo que comprou, o qual não faça parte do seu patrimônio, o sacerdote fixará o seu preço de acordo com a tua avaliação, até o ano do jubileu. E esse homem pagará o preço fixado no mesmo dia. É uma coisa consagrada ao Senhor. No ano jubilar, o campo voltará ao vendedor, como patrimônio que lhe pertence. Todas as avaliações se farão em ciclos do santuário. O ciclo vale 20 gueras. Entretanto, ninguém poderá consagrar os primogênitos do seu gado, pois pertencem já ao Senhor, pelo seu título de primeiros primogênitos. Sejam bois, seja uma ovelha, são já propriedades do Senhor. Se se tratar de um animal impuro, será resgatado pelo preço que fixares, ajuntando-se mais uma quinta parte. Se não for resgatado, será vendido pelo preço da avaliação. Se um homem consagrar ao Senhor por interdita alguma coisa que lhe pertence, seja qual for esse objeto, uma pessoa, um animal ou um campo do seu patrimônio, ela não poderá ser vendida nem resgatada. Tudo que é votado por interdito é coisa consagrada ao Senhor. Nenhuma pessoa votada ao interdito poderá ser resgatada. Ela será morta. Todos os dízimos da terra, tomados das sementes, do solo ou dos frutos das árvores, são propriedades do Senhor. É uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, ajuntará uma quinta parte. Todos os dízimos do gado maior e menor, os dízimos do que passa sob o cajado do pastor, o 10º animal, serão consagrados ao Senhor. Não se fará escolha entre bom e mau, e não se fará substituição. Se alguém o fizer, tanto o animal substituído como o que substituiu serão coisa consagrada, não poderão ser resgatados. Tais são as ordenações que o Senhor Deus deu a Moisés para os israelitas no Monte Sinai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ao longo da história, o Senhor veio ensinando, formando um povo, às vezes de maneira dura, formando um povo para ser Teu, para ser diferente, para viver como o Senhor queria. E por causa de todo esse caminho, o Senhor enviou o Seu Filho Jesus na plenitude dos tempos e criou um novo povo, um novo Israel, a igreja. Obrigado, Senhor, pelo Teu carinho, pelo Teu amor para conosco. Nos ensina a Te honrar e Te obedecer em tudo. Passagem bem interessante também, né? Nesse capítulo fala sobre as leis e sobre os votos, os dízimos, né? Como valorizar o que é dedicado a Deus, né? Esse capítulo enfatiza a seriedade, gente, dos compromissos que a gente faz com Deus e o valor que lhe é oferecido, né? Essas leis refletem a importância de cumprir as promessas e honrar a Deus com nossas posses também, né? Fala da redenção das pessoas, animais, propriedades consagradas ao Senhor. Por exemplo, se a pessoa consagrou uma casa ao Senhor, é de Deus, é do templo, ela tem que resgatar pagando uma quantia. Por isso que Jesus falou, não jureis, né? Jura, cuidado com o que você jura, porque a sua palavra tem poder, leva a sério o que você promete a Deus, né? Não é fazer um voto e 2 semanas depois deixar de cumprir e como se nada tivesse acontecido, né? A gente precisa levar a sério Deus, porque Deus não se leva a sério. Levar a sério o Senhor
levar a sério as coisas de Deus, sabe, gente? Isso é muito, muito importante, né? Nós lemos aqui em Levítico 27. Pense bem antes de fazer um voto, pense bem antes de jurar, mas se você fizer um voto, se você fizer uma penitência, seja fiel. Por exemplo, toda a quaresma eu conduzo no meu canal aqui um propósito de oração de 40 noites diante do Santíssimo rezando com o povo, de 9 a 10 da noite. É um propósito de oração todas as noites, menos sábado, né? Sábado à noite na liturgia já é domingo, então a gente tira para descansar, para estar com a família. Eu sempre ensino o povo, se você se propôs a fazer o propósito, vá até o fim, é um propósito de oração. Um dia ou outro eu não pude, depois você pega o vídeo, que fica sempre sábado no canal, e ouve. Assiste, reza diante do Santíssimo, mas é um propósito de oração. A gente tem que honrar o que a gente fala para Deus, sabe? É muito sério, importante. Tá certo? Olha, nós temos hoje o Salmo 83 para rezar juntos. Vou concluir rezando o Salmo e dando a bênção, mas eu já te adianto que você lê aí Êxodo 40 depois, não deixe de ler, tá? Bem importante. E se você é novo, nova, se inscreve no meu canal também, vem fazer parte da nossa família, tá? Todo dia eu posto a homilia aqui, entra o terço às 6 da tarde, tem muita coisa boa. Salmo 83, o Padre vai abençoar você, o Salmo pequeno. Ao mestre do canto, com a gitiena, Salmo dos filhos de Coré. Como são amáveis as vossas moradas, Senhor Deus dos exércitos! Minha alma desfalecida se consome suspirando pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam, exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontra um abrigo e a andorinha faz o seu ninho para pôr seus filhos. Ah, vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus! Felizes os que habitam em vossa casa, Senhor, aí eles vos louvam para sempre. Feliz o homem cujo socorro está em vós e só pensa em vossa santa peregrinação. Quando atravessam um vale árido, eles o transformam em fontes, e a chuva do outono vem cobri-los de bênção. Seu vigor aumenta à medida que avançam, porque logo verão o Deus dos deuses em Sião. Senhor dos exércitos, escutai minha oração. Prestai-me ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olhai e vede a face daquele que vos é consagrado. Verdadeiramente um dia em vossos átrios vale mais do que milhares fora deles. Prefiro deter-me no limiar da casa do meu Deus a morar nas tendas dos pecadores. Porque o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. O Senhor dá a graça e a glória. Ele não recusa os seus bens àqueles que caminham retamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que amanhã estamos de volta. Sempre o vídeo entra meio-dia, mas fica aqui salvo para a hora que você quiser e puder ouvir. Gente, eu estava me esquecendo. Hoje nós encerramos o período do Egito e do Êxodo, né? Encerramos esse período bem interessante, que tem uma cor específica aí, você viu na thumb embaixo, você vai ver que as cores vai mudando, né, no card que apresenta os vídeos aí no YouTube. Hoje nós concluímos Egito e o Êxodo e amanhã vamos começar o tempo do deserto, né, as andanças do povo de Deus pelo deserto. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.